Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, mais um dia nós estamos aqui, irmãos, podendo falar da palavra do Senhor, aprender sobre as Escrituras. E eu sei que em todo tempo Deus está no controle e no domínio de nossas vidas. Amém? Vamos nesse momento tirar um tempo para nós aprendermos com o Senhor e nós possamos agora meditar na palavra de Deus, tá bom? Hoje nós estaremos lendo sobre os Salmos de número 141. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Clama a ti, Senhor. Vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com um amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti. Ó soberano Senhor, em ti me refugio. Não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim. Das ciladas dos que praticam mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Amém? Irmão, a gente sabe que em todo o tempo da vida de Davi, ele sempre foi um homem que confiou plenamente no Senhor. A gente vê que nos Salmos aqui, todos eles, nós já estamos no 141, mas nós podemos perceber que todos eles que foram escritos por Davi, a gente vê a essência, a gente vê um garoto que, ao mesmo tempo que era pastor, ele era músico, logo ele se torna rei, e a gente vê todas essas características que o Senhor permite que esse jovem pode nos ensinar, nos trazer algo profundo. A gente vê que esse garoto, ao mesmo tempo que ali estava cuidando de ovelhas, estava sendo treinado por Deus, estava tendo uma vida de intimidade com Deus. Ali ele começa a crescer em sabedoria, começa a crescer em ser valente. E Davi conhecia as guerras, as lutas, quando ainda é menino. Ele venceu, a gente pode ver na história dele, no currículo de Davi, que ele venceu Golias, o campeão ali dos filisteus. Antes de ser coroado como o segundo rei de Israel, ele também foi protegido por Deus das perseguições de seu predecessor, que foi Saul. Uma vez que ascendeu ao trono em Jerusalém, ele conduziu várias campanhas bem-sucedidas contra os seus inimigos ao redor de Israel. Ele venceu os rebeldes, liderados ali por seu próprio filho, em uma guerra civil, uma conspiração que se levantou contra o seu trono. Em todos esses conflitos, amigos, Davi buscou sempre as forças em Deus. Então, muitos dos salmos são orações feitas por Davi durante essas batalhas. É o reflexo do que ele vivia no momento. Ele escrevia como um formato de poesias, de adoração ao Senhor, muitas das vezes pelo seu choro, muitas das vezes pelas suas angústias, muitas das vezes pela sua alegria, muitas das vezes dizendo para nós, nos dias de hoje, o que Deus fez na vida dele e como era importante ele permanecer com a confiança e a fé em Deus. Então Davi entendeu, porém, que os inimigos ali usavam diversas armas, não somente espadas, flechas, carruagens de ferro, mas ele também percebeu sobre as batalhas espirituais, as tentações de seguir os erros de homens maus, como ameaçar, como ameaças reais. Então, na oração de Davi, no Salmo 141, ele trata muito bem sobre essas batalhas espirituais com grande urgência. Ali ele pede sempre socorro ao Senhor. Então ele já começa no verso 1 e 2 dizendo: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, em me ajudar. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja ao erguer as minhas mãos como oferta
da tarde. Então a gente vê a urgência na voz de Davi sobre algo nítido nas primeiras palavras do Salmo. No meio de uma batalha crítica contra a tentação, até ele clama ao Senhor pedindo ajuda. A guerra contra o pecado não é brincadeira. Nós sabemos que é algo constante que nós lutamos todos os dias. Todos os dias. Então a gente tem que entender que nós devemos travar a batalha com a determinação de vencer. Temos que ter o entendimento que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então nós sempre temos que entender que nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Amém? No verso 3 ele diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. 1000 anos antes de Tiago escrever seu famoso aviso sobre o poder da língua, lá em Tiago 3, nós falamos também nos Salmos de ontem, Davi ele expressou claramente a sua preocupação em controlar esse membro perigoso, controlar a língua. Mesmo sendo tratado injustamente por seus adversários, ele não queria sucumbir à tentação de pecar com suas palavras. O que é pecar com as suas palavras? É amaldiçoar. É você usar a sua boca para você destruir uma pessoa. É usar a sua boca simplesmente para ficar murmurando sobre o que está acontecendo na tua vida. Então nós temos que ter um entendimento, irmãos, que da mesma forma que a nossa boca, a nossa língua, ela abençoa, ela também tem o poder de amaldiçoar. Então é muito importante nós lermos lá em Tiago 3 e ver o que ele nos ensina a respeito da nossa língua, a nossa conduta. Amém? Então aqui passando para o verso 4 ele diz assim: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens e de malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Davi ele liga as palavras da boca à prática do pecado com os desejos do coração. Jesus frisou ao mesmo fato quando ele disse que as palavras e os maus atos dos homens vêm dos seus corações. O Senhor não falou que o que está no coração, a riqueza que está no seu coração, onde seu coração está enraizado, ali está o seu desejo, ali está a sua vontade. Então, a gente tem que entender, irmãos, que o nosso coração muitas das vezes pode ser enganoso. Nós temos que entender que no nosso coração, como uma forma figurada, a gente tem que trazer a presença do Espírito Santo de Deus, deixar Ele dominar o nosso coração, para que de nosso coração possa proceder coisas boas. Lá em Mateus 15, do 10 ao 20, você pode ler a respeito disso. Se Davi, um homem forte em uma posição de liderança, reconheceu o perigo de ser influenciado para o mal por outros, nós devemos escolher os nossos amigos com muito cuidado. Isso não quer dizer que você vai simplesmente se afastar das pessoas por maldade, ou que você vai ter que se isolar da humanidade, ou que você vai ter, sabe, aquele distinção das pessoas, fazer acepção das pessoas. Não é isso que nós queremos aprender com Deus. Não é isso que Deus quer nos trazer de discernimento. Nós não podemos ser influenciados por pessoas más. Nós devemos sim escolher com quem nós nos envolvemos, com quem a gente, sabe, com quem a gente divide a nossa vida. Irmãos, temos sim que selecionar as pessoas. Temos sim. Amém? Então a gente diz assim, lá no verso 5 a 7, fira-me o justo, será isso? Mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, ao qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos, a boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Várias expressões aqui são empregadas nesses versos que apresentam, sabe, a dificuldade para nós que somos comentaristas da palavra de Deus, que estamos aqui narrando essa história, esses fatos que aconteceram. E aqui, irmãos, a gente não tem que tentar examinar esses desafios para o nosso dia a dia, para o nosso contexto da história hoje, mas nós temos que
nos atentarmos. E não devemos perder aqui os pontos principais apresentados por Davi. Coisas que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. O que ele passou lá e ele aprendeu a confiar em Deus, a depositar a sua vida em Deus. E o que nós precisamos fazer hoje, no dia de hoje, no contexto da nossa humanidade. Coisas importantes que Davi, ele considera a correção uma bênção a ser valorizada. Muitas das vezes a gente fica chateado, triste ou revoltado por causa da correção do Senhor na nossa vida. Mas nós temos que entender que Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então Davi, ele considerava a correção como uma bênção a ser valorizada. Ele entendia que quando ele falhava, quando ele cometia algo errado, ele automaticamente depositava seu coração ao Senhor e pedia o perdão, a misericórdia pelos seus atos. E no final das contas, o conselho dos perversos será destruído e as sábias palavras dos justos sempre serão ouvidas. Isso é um fato. É um fato que temos que levar em consideração. E no verso 8 ao 9, ele diz assim: Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma e guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Davi, ele afirma mais uma vez a sua confiança total no Senhor. Das características que melhor define aqui esse salmista foi a total confiança, a confiança inabalável em Deus. Diante das suas circunstâncias, Davi, ele pede proteção das ciladas que são armadas por seus inimigos. E continuando no verso 10, ele fala: Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Davi, ele encerra esse louvor, irmãos, com uma declaração de confiança na perfeita aplicação da justiça divina. Os ímpios caíram nas suas próprias armadilhas e Davi, um homem justo, seria salvo por Deus. É importante a gente apreciar essa mensagem principal desse salmo, irmãos, dando ênfase a cada ponto, a cada riqueza que está escrito aqui. Nós estamos em guerra diariamente. Nós batalhamos contra as tentações que nos tentam nos levar ao pecado e à condenação. Nós lutamos sempre sobre sentimentos que tentam florescer dentro do nosso coração para tirar o foco da nossa vida, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós lutamos diariamente, irmãos, contra seres espirituais que nós não enxergamos, mas que existe e é real e que tenta conduzir o ser humano à perdição. Então, nós temos sim, irmãos, que vigiar a todo tempo. Temos sim que nos consagrar a todo tempo. Buscar sempre a confiança e a fé em Deus, para que Ele nos ajude a nos tornarmos cada dia mais segundo o teu coração. A instrução de Paulo a Timóteo vale para nós nos dias de hoje. Lá em 1 Timóteo 6,12 ele diz assim: Combati o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Nós somos chamados para vencermos. Esse combate que está à nossa frente, nós temos que ter a certeza de que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse da vida eterna, pois foi isso que Jesus nos prometeu. É aquele que guardar o teu caminho, aquele que guardar a tua vida e seguir fielmente aos meus caminhos, porque a porta é estreita que você vai entrar, o caminho é apertado, é dolorido, mas lá no final você vai herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a maior promessa que nós podemos encontrar aqui na palavra de Deus. É a mais importante, é o que nós temos mais dar ênfase, é o que nós temos que ter mais cuidado. É pelo caminho que nós trilhamos, para que nós possamos chegar e herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meus amigos. Essa é a palavra de hoje, os Salmos de número 141, para que nós possamos vigiar a porta dos nossos lábios, que nós possamos vigiar a porta do nosso coração, para que somente as palavras boas, somente o que provém de Deus possa entrar e somente o que provém de Deus possa sair dos nossos lábios também. Amém? Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Fábio Palini. A nossa campanha está acabando, meus irmãos, falta somente mais 9 dias, então fique firme e eu creio que Deus vai prover grandes coisas ao nosso favor, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.